O entrevistado do dia. Boa tarde, vereador Marmute, uma honra receber o senhor, né? Queria já de cara começar com a primeira pergunta sobre a produção da Câmara, né? Muita gente ficou achando que esse ano não seria um ano tão produtivo, porque os trabalhos da casa ficaram aguardando, assim como no país, no mundo todo, aguardando a evolução da vacinação para poder os parlamentares se reunirem, né? De certa forma se enclausurarem num ambiente fechado, sem o risco de um contaminar o outro e de ter alguém positivado. Como é que está a produção da Câmara e como é que o senhor está vendo esse ano legislativo na Câmara Municipal dos vereadores aqui da capital? Boa tarde. Boa tarde, Ítalo, Jota, Marconi, o Fábio, todos os ouvintes, todos os internautas que acompanham esse importante programa. Dizer da alegria imensa de poder estar participando do 360 graus e ter também, claro, essa oportunidade de poder estar prestando contas do nosso trabalho, da nossa atuação parlamentar, atuação política. De fato, como você bem coloca, havia uma expectativa não tão positiva com relação à produtividade parlamentar este ano, até porque a terceira onda do Covid foi bastante avassaladora, né, nesse ano. E quando a gente pensou em começar as atividades, tivemos que já interrompê-las e por mais que tivéssemos uma atividade, nossas sessões, a nossa atuação de forma virtual, mas surpreendentemente a Câmara se superou na produtividade parlamentar. Foram muitos projetos apresentados por todos os vereadores, a cobrança ao Executivo na execução de determinadas demandas que foram tornadas física através das proposituras, através dos requerimentos. Enfim, está sendo um ano de uma produção legislativa muito interessante. Claro que não é como a gente gostaria, até porque, como eu coloquei, a gente teve essa dificuldade toda que a gente enfrentou, Marconi. Mas agora a gente está voltando de forma híbrida, nas sessões semipresenciais, e com isso nos ajuda, até nos motiva mais, porque afinal de contas está no plenário, está numa tribuna, está defendendo a população, está falando pelo povo, está dialogando com as pessoas através dos canais da Câmara, em especial oriundo lá da tribuna, daquele espaço onde a gente recarrega as baterias para poder estar fazendo o nosso trabalho que a gente mais gosta, que é de representar a sociedade. É uma outra história, né? Então agora a gente volta. A nossa esperança é que ainda esse ano a gente possa voltar de forma integral. Graças a Deus, essa pandemia ela está dando uma trégua, por mais que estejamos discutindo a nível mundial uma nova cepa, né, que é o Delta, mas graças a Deus nós estamos passando incólume dessa cepa aí. E a gente acredita que pelo trabalho que vem sendo feito na saúde, com os profissionais de saúde, no combate, no enfrentamento ao Covid, com o comportamento das pessoas que estão se protegendo, respeitando os protocolos sanitários, a gente acredita que a gente vai superar essas dificuldades, né, e voltar com nossas atividades 100% presenciais e abrindo as galerias para que a população possa participar e interagir conosco. Vereador, e curiosamente, parece que esse momento, né, mostrou um desempenho melhor, né, dos vereadores do que o momento presencial, né, da participação. O senhor é experiente, né, na Câmara Municipal, né, o senhor já está no terceiro mandato? Terceiro mandato, né, tem experiência. Eu estou correto pensar dessa forma? Parece que o desempenho, né, através da forma online tem sido melhor do que presencialmente? É verdade, eu também prestei atenção nesse detalhe, Marconi. Algumas pessoas ficaram mais desinibidas, né? Porque estavam dentro das suas casas ali, eu acho que sem ninguém estar olhando, sem ter mais confortável, mais à vontade, né? Para poder dialogar, para poder participar, porque você sabe bem, você que sempre acompanhou ali as sessões, a movimentação da Câmara, né? Você sempre vê que aqui e ali, um ou outro é que ia para a tribuna, aqui e ali, um ou outro é que fazia uma questão de ordem, uma participação
nos microfones da Câmara, mas hoje não, hoje as pessoas, os vereadores estão mais desinibidos, mais criando uma desenvoltura bem maior. Eu observei esse detalhe, tem vereadores que eram muito calados nas legislaturas passadas, estão mais falantes nessa. Então, com esse retorno para a tribuna, hoje está uma briga para quem vai para a tribuna, porque o tempo é escasso, o tempo é bastante exíguo, não tem esse tempo todo, porque aí tem o pequeno expediente, antes disso tem todas as votações, e aí quando vai para o grande expediente já tem praticamente encerrado, e aí fica naquela disputa agora de quem vai para a tribuna dialogar, falar de seus projetos, prestar conta do seu mandato. Eu tenho percebido isso é bom. Isso é positivo, né? A participação de mais vereadores ali dialogando com a população, melhor ainda, né? A população tem a oportunidade de ver como é que está a atuação daquele que escolheu como seu representante, né? Vereador, depois desse período aí em que todos, né, enfrentaram essa questão da pandemia, de se isolar, de ficar em casa, conforme o amigo já falou aí, já retomou as sessões em plenário. O que esperar dos vereadores de João Pessoa, o que esperar do vereador Marmuto Cavalcante a partir de agora, já que em plenário, aos olhos de muitos ainda, é que realmente os trabalhos voltaram? Ou seja, o que esperar de Marmuto a partir de agora, os trabalhos que a Câmara poderá mostrar, já que o normal está voltando aos poucos, vereador? Fábio, esperar de cada vereador muito trabalho, que ele cumpra realmente com aquilo que ele se comprometeu durante a campanha, né? De estar fazendo um mandato atuante, correspondendo com os anseios da sociedade. Eu acho que é isso que a população espera, e eu acho que é isso que os vereadores também devem fazer, devem assumir esse papel, esse compromisso, a exercer com sacerdócio o seu mandato, né? Fazendo com que, de fato, ele apresente os resultados que a população precisa, né? Criando matérias que trazem benefícios para a sociedade, que garantam direitos, que ampliem direitos, que promovam a igualdade social, a geração de oportunidades. E é isso que a gente tem se pautado também desde o início. Quando se diz assim, os trabalhos voltaram... tem meta para agora, para esse semestre, que a gente possa dizer aí? Tem alguns projetos que será a sua meta? É bem verdade que durante todas as nossas passagens na Câmara, a gente sempre teve um mandato destacado pela nossa forte atuação parlamentar, no que diz respeito principalmente na apresentação de proposituras, projetos. A gente sempre teve esse destaque, né? E agora não está sendo diferente. Eu estou fazendo uma atuação parlamentar, produzindo matérias que com certeza vêm trazendo benefícios de forma muito clara para a sociedade. Vou dar um exemplo agora que aconteceu essa semana, aliás, está acontecendo nesse exato momento. Eu apresentei um projeto de lei há 2 meses atrás para que sejam criados postos de apoio aos entregadores de aplicativos, os motoboys, os motociclistas. Eu tive essa percepção de que esses entregadores, eles têm um vínculo com esses aplicativos, como iFood, 99 e outros. E essas empresas ganham por cada viagem, mas não oferecem nada para eles. Não tem nenhum tipo de contrapartida no que diz respeito a uma certa melhor condição de trabalho. Né? Não tem nenhuma obrigação trabalhista. E a gente eu tive essa preocupação, e a gente preparou um projeto de lei onde obrigasse que essas empresas pudessem oferecer um mínimo de apoio a esses profissionais que já têm uma vida tão corrida, arriscando a vida no corre-corre estressante que é do trânsito da cidade, entendeu? Para poder entregar a tempo as encomendas, enfim. E eles saem de uma viagem, vai para outra, você não tem um momento de anti-estresse, você não tem um momento de apoio, um local onde você possa descansar, você fica no relento, tome chuva, tome sol. E aí eu disse, não, peraí, essas empresas estão lucrando, estão ganhando e precisa dar uma contrapartida a esses profissionais. E aí criamos esse projeto de lei, onde cria postos de apoio na cidade de João Pessoa, que oferecem um local com área coberta para dar a proteção contra as intempéries, um local que tenha sanitários, que tenha vestiário,
vestiário, que tenha bebedouro, que tenha Local ponto de de descanso. um local de descanso, que tenha um ponto de energia para ele carregar o celular, que é outro instrumento importante de trabalho, é o celular. Ele não tem até para carregar um celular, de repente ele está fazendo uma corrida, descarrega o celular. Outro dia, vereador, realmente, você tem razão. Outro dia, até em São Paulo, no shopping, no interior de um shopping, né? Um cara lá estava revoltado com a presença de um motoboy que estava apenas carregando o celular. Esse caso teve grande repercussão e o empresário foi cancelado, entre aspas, né? Como dizem na internet. Foi cancelado pelos internautas pela sua atitude, mas você está certo. O iFood e todos esses outros aplicativos, eles dão uma taxa por entrega. E eles acabam fixando de maneira mensal ou semanal. E aí a gente tem que saber se eles dão pelo menos o recurso para o combustível, né, que é o tal do transporte, que todo funcionário tem que receber. Se ele tem pelo menos a alimentação garantida ou alguma contrapartida da empresa, além da cobrança, né? Porque o que eles querem é que esse pessoal entregue muito rápido e eles arriscam a vida para fazer isso. E arriscam a vida, muitos já perderam a vida, inclusive, nesse trabalho. E aí esse ponto de apoio tem também, deve ser disponibilizado um lanche, uma água, um café, ou seja, um local de fato para ele poder se reenergizar, né? Recarregar as baterias literalmente para poder dar continuidade a esse corre-corre frenético do trabalho do dia a dia deles. E aí hoje, João Pessoa, já se tem 2 pontos de apoio criados. Eu tive a oportunidade de ver ontem, porque chegaram de São Paulo, lá da sede, a matriz que é em São Paulo da iFood, vieram 2 representantes para cá, porque tomaram conhecimento do nosso projeto e já começaram a dialogar antes de vir com algumas empresas, alguns estabelecimentos que são credenciados com iFood, e já começaram a dialogar com essas empresas a instalação desses postos. E hoje eles vieram para cá para me mostrar onde estão os postos. E um deles está do lado do Sonho Doce. Você gosta muito lá do Sonho Doce? Você vai ver que do lado do Sonho Doce foi criado pela a Débora, que é uma das proprietárias. Ela criou do lado do Sonho Doce uma espécie de um ponto de apoio mesmo, uma área coberta, toda organizadazinha, para poder eles terem uma dignidade, ter um local para poder descansar. Esse seu projeto já é lei? E é isso que me deixa muito feliz, é saber que um projeto meu ainda não chegou a ser lei, embora tenha sido aprovado pelas comissões, está faltando só os trâmites finais para ir para a sanção, para o executivo, mas é um projeto que só por ter a iFood, ter tido conhecimento que está tramitando em João Pessoa um projeto dessa natureza, eles já tiveram despertar essa ideia de se antecipar, vamos logo criar esse ponto, entendeu? E aí eles já se anteciparam antes do projeto virar lei. Isso é muito bacana, a gente está, é como se fosse na contramão, né? A gente está indo no percurso inverso. Primeiro precisa ser lei para depois se colocar em prática o que se preconiza a lei. Mostra que os caras estão antenados. Estão antenados no trabalho da Câmara, dos vereadores e, claro, do nosso mandato. E hoje nós temos lá no Sonho Doce, vizinho do Sonho Doce, e lá no Bar do Cuscuz. Também tem lá um posto muito bacana, que vocês tiveram a oportunidade de ir lá, vejam o ponto, os motociclistas estão felicíssimos, agradeceram bastante a iniciativa e o projeto, os representantes da iFood estão aqui em João Pessoa, vão ficar até, salvo engano, até sexta-feira, ainda analisando outros locais onde tem o maior fluxo de entrega na cidade para poder ser colocado novos postos de atendimento, novos pontos de apoio e o que é interessante de tudo isso também é que nós somos pioneiros. Ou seja, João Pessoa é a capital onde se tem realmente, de fato, já pontos de apoio de entregadores de aplicativos. Quer dizer, isso nós viraremos uma referência para o Brasil inteiro. Quer dizer, veja como nós procuramos fazer um mandato de forma que apresente os resultados, que traga realmente resultados positivos para as pessoas. Dentre vários outros projetos, e eu não tenho dúvida nenhuma que faremos um mandato, Fábio, nesse mesmo tom, né, produzindo matérias que não fiquem lá no Léo, entendeu? Ao Léo. Por exemplo, existem muitos projetos, existem muitas leis hoje de João Pessoa que não tem eficácia nenhuma, que não tem eficiência nenhuma, que não tem aplicabilidade nenhuma. Existem inúmeras. E a gente não. Se é para fazer em quantidade, então a gente não faz. A gente procura fazer uma quantidade, mas que prezando, claro, pela qualidade, pela eficiência e eficácia dessa lei. Porque produzir aí é fazer um mandato fantasioso e não é o nosso objetivo. Jota. Vereador, há uma grita grande dos usuários de ônibus aqui em João Pessoa. Final do ano passado, final da gestão Cartacho, foi retirada a integração. A Câmara Municipal, que é tão importante para o usuário de ônibus de João Pessoa, a Câmara Municipal de João Pessoa tem
dialogado com o prefeito Cícero Lucena o retorno dessa integração aqui em João Pessoa? Jota, você fala a integração daqui do centro do Varadouro ou o terminal de integração do Valentina? Não, o que eu digo é aquela integração, que você entra num ônibus e tem a integração temporal. Temporal. Certo, a integração temporal. Olha, de fato, a gente sabe que o transporte público não tem sido tratado com o devido respeito e prioridade pelos gestores, né? A gente tem dialogado, os vereadores têm dialogado com a gestão atual, né? Eu tenho exemplo do terminal lá do Valentim de Figueiredo, que foi uma ideia que nasceu no nosso mandato em 2016 e estava parado. A gente conseguiu agora, com o diálogo, com a persistência e, claro, com o compromisso que a gestão também se firmou ter, né? Caso tivesse logrado o êxito nas urnas, como logrou o êxito nas urnas, a gestão atual está colocando hoje em prática a execução da obra do terminal lá do Valentim de Figueiredo. Isso é só um ponto para a gente implementar a sua pergunta. Com relação a essa questão da integração temporal, de fato, isso é um ganho enorme para a população, porque ela deixa de pagar 2 ou mais passagens para chegar ao seu destino. E João Pessoa cresceu de forma muito complexa, né? Os corredores da cidade de João Pessoa não se prepararam para o crescimento urbano que a cidade hoje tem e vai ter. Então, por isso que se pensou na integração temporal. E o fim disso representa uma perda imensurável para o usuário de transporte coletivo. Então, a gente vai pautar essa discussão, dentre outros que a gente vem pautando na questão da melhoria da mobilidade humana, mobilidade urbana, a questão da melhoria da frota, a questão da climatização dos ônibus, que foi um compromisso também de campanha do Executivo, a questão da adaptação dos carros para a pessoa com deficiência, que também tem sido sempre uma luta do nosso mandato, que sempre defendeu a causa da pessoa com deficiência. A gente vai também pautar essa discussão do retorno e da eficácia da integração temporal, porque de fato, Jota, eu não tenho, vou falar aqui no nosso caso, particularmente nosso mandato ainda não foi provocado com relação a essa extinção da integração temporal. Estou agora sabendo porque você está me trazendo e com certeza iremos pautar isso e discutir com a CEMOB, que é o órgão gestor do trânsito e transporte da cidade, para que de fato ele possa responder o que é que está acontecendo. E, claro, se de fato se consolida essa perda para a população usuária de transporte, vamos saber por quê e vamos cobrar para que seja retomada, porque, afinal de contas, o que a gente puder fazer para poder ajudar quem já tem uma vida sofrida, porque quem depende de ônibus, eu já dependi da minha vida, 50% da minha vida andei de ônibus, então a gente que depende de ônibus é porque, de fato, a gente já tem uma economia muito regrada, porque já é uma renda familiar já bastante comprometida. Então, qualquer ganho, mínimo que seja, representa muito para muitas famílias daqui da cidade. Vereador, eu até achei muito interessante, porque foi a única Câmara que eu vi fazendo isso, que foram as sessões itinerantes, né? Logo no começo desse ano, da legislatura, e a pandemia ainda estava numa situação meio complicada. Então, para não fazer sessões internas e poder aglomerar ou infectar os próprios pares, o presidente decidiu, junto com outros vereadores, fazer visitas sazonais, por exemplo, e pontuais. Por exemplo, visitaram um posto de saúde que está precisando de reparos, logo no começo da gestão, visitou uma escola, e vocês ficaram nesse trabalho justamente para mostrar que a produtividade da Câmara não foi afetada pela pandemia e nem muito menos pelos trabalhos estarem de maneira remota. O que é que o senhor achou dessa iniciativa pioneira que a Câmara teve de fazer essas sessões pelos bairros e in loco, nos problemas da sociedade? É importante você trazer essa discussão, porque por mais que tivéssemos num período de pandemia, de distanciamento social, de não efetividade dos trabalhos presenciais na casa, a Câmara não parou um só momento, né? A gente teve os nossos trabalhos, nossas produções legislativas acontecendo de forma virtual, mas acontecendo na prática. A gente teve também todo um trabalho voltado para a discussão de matérias importantes que vêm do Executivo para poder beneficiar a população, a gente apreciando e voltando. E, claro, essas visitas que nós, vereadores, fizemos em loco a determinados equipamentos públicos e a comunidades, isso é muito importante porque a gente aprende de perto, convivendo, vivenciando os problemas que a sociedade passa. Porque muitas vezes o vereador está lá no mandato esperando que a população o procure,
né? Faça as suas demandas, mas fazer esse sentido inverso, a gente ir até a população para escutar delas a demanda, isso é muito importante porque a gente redemocratiza a prestação de serviço que a Câmara tem a oferecer. E aí, claro, com isso a gente pôde identificar N problemas estruturais, de condições de funcionamento, de condições de trabalho, enfim, a gente pôde identificar muitas deficiências que passam comunidades e equipamentos públicos. E a partir daí isso gerou proposituras na Câmara, onde a gente pode estar cobrando do Executivo, falando com mais propriedade sobre determinados problemas para poder a gente encontrar as soluções enérgicas, né, e necessárias para poder a população sair ganhando. Então, muito importante essa atuação que fizemos e vamos continuar fazendo. Eu faço isso rotineiramente, né, porque eu sou de comunidade, eu moro no Valentina, Fábio sabe disso, meu conterrâneo lá do Valentina. Não sei se mora ainda mais lá, mas morou muito tempo no Valentina, pelo menos. Mas vivo lá, viu? Mas vive lá. Vivo lá. Diga-se passagem aqui um fato interessante. O Fábio foi um dos meus primeiros assessores de comunicação. Já aprendemos muito com ele lá. Você só contrata fera, né, bicho? Deu uma contribuição muito importante no nosso primeiro mandato. E assim, para mim não é um esforço diferente do meu cotidiano, porque a minha vida é dentro das comunidades. Eu sou um cara de comunidade, fui eleito pelas comunidades e tenho um trabalho social fantástico através da ONG Sicov, que é uma referência nacional no trabalho social. O Fábio conhece isso também. Eu acho que quase toda a população que está antenada nas redes sociais sabe do trabalho que a gente tem, um trabalho que hoje a gente já pode bater no peito e dizer que nós hoje somos exemplo para o Brasil inteiro do trabalho que a gente faz. Falo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque de fato é um filho que eu tenho, que é aquela ONG, que é onde a gente proporciona ali a geração de oportunidades, a transformação de vidas, Fale a mais revelação um pouquinho de talentos. da ONG, vereador, para a gente? ONG... Nossos ouvintes ficaram curiosos. Pronto, a ONG Sicov, que aí eu até peço aos ouvintes que possam acessar as redes sociais ou a página do Sicov na internet. É só colocar Sicov, C-I-C-O-V-I, sicov.com.br ou ONG Sicov nas redes sociais, e você vai ver lá todo dia o nosso trabalho que a gente realiza em prol das crianças e adolescentes. A gente atende da criança de 2 anos até a pessoa idosa, ou seja, a gente atende a criança, os adolescentes, os pais e os avós, porque a gente tem até um grupo da terceira idade. Então a gente oferece atividades educativas, esportivas, recreativas, culturais, artísticas e, claro, profissionalizantes. E a gente também, além disso, tem todo um trabalho assistencial, com psicólogo, com assistente social, com um corpo jurídico também, dando suporte jurídico para a comunidade. A gente tem um trabalho também com odontólogos, a gente montou agora um gabinete odontológico para atender crianças da comunidade. Isso tudo também com a força do voluntariado. A gente tem recebido muitas pessoas com esse sentimento, imbuído desse sentimento de poder fazer o bem ao próximo, e eu fico muito feliz em saber que existe muita gente que pensa como a gente pensa, né? E se junta nessa união de forças para fazer o bem a outras pessoas que mais precisam. Para você ter ideia... Muito importante, principalmente nessa pandemia, não é, vereador? Nessa pandemia... Poucos políticos, muitos dizem que fazem pelo povo, né? Mas poucos realmente acabaram dando um resultado final na vida das pessoas, como no Vale do Mamanguape, alguns políticos estão entregando cestas básicas, e o senhor com essa ONG aí, com certeza ajudou muita gente em vulnerabilidade social, o que é muito importante. A sua base, no caso, a sua base eleitoral mais forte é em Valentina? Em Valentina, na Zona Sul, mais especial no Valentina, porque a minha vida é lá, eu praticamente nasci naquele bairro, moro até hoje naquele bairro. Minha avó é de lá, realmente é um bairro que precisava de ajuda. Então, o senhor tem ajudado muito Valentina e a Zona Sul. Tá explicado então, porque Fábio votou no senhor e ele defende tanto. Tá explicado, né, então? Vamos chamar o último intervalo comercial do programa para a gente concluir o bate-papo com o vereador Marmute da capital de João Pessoa, Marcelo. Vamos faturar, já voltamos! 360 graus. A imprensa que imprensa e apimenta a hora do almoço. A 360 graus. A informação por todos os ângulos.
Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planserverh.com.br ou ligue 3225-4663. A pandemia ainda não acabou. A proteção total contra a Covid-19 só vem com a segunda dose da vacina. Proteja o que é mais importante em sua vida: a sua saúde e a saúde das pessoas que você mais ama. Vacine-se já. Só assim as coisas vão melhorar. E lembre-se, a segunda dose a gente nunca esquece. Tudo pela vida. Prefeitura de Santa Rita. Lugar de desenvolvimento. Sabor de natureza, pureza cristalina, de rara qualidade, boa é turmalina, feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra, de Areia, Paraíba, surpreenda-se, sem moderação. Minha mãe não vê um palmo diante do nariz. Mãe, please, passa na Diniz. João viu a Luana, mas era Beatriz. João, please, passa na Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. As maiores marcas que você já viu. Cai bem no seu rosto, cabe bem no seu bolso. Tio, please, passa na Diniz. Oh, please, passa na Diniz. Baby, please, passa na Diniz. Ótica Diniz, Rua Siqueira Campos, no centro de Santa Rita. Bahia, na Liberdade, próxima à Prefeitura. Óticas Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Na hora H, Help, se a geladeira pifar. Na hora H, Help, se o seu carro quebrar. Na hora H. Conheça uma de nossas lojas e saia do aperto hoje mesmo. Help Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, 72, Centro, vizinho ao Banco do Brasil, 3033-5838. E Help Bahia, Avenida Liberdade, 3655, em frente ao Banco do Brasil, 3232-1012. Na hora H, Help. Quer ficar bem informado, ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas com olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba, Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Quem quer tá sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política, sabe que o Blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Tá pensando em construir, tá pensando em reformar. Atacadão Freire, preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire, Atacadão Freire, material de construção é no Atacadão. Em Santa Rita, Praça Antenor Navarro, antiga Praça da Rural, no centro. Atacadão Freire. Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público convencer e seu produto oferecer a todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncie aqui. Caju Conecta. Fone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planserverh.com.br ou ligue 3225-4663. FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba.
360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. Boa tarde, minha Paraíba. 360 graus. Agora, pontualmente, 1h35. Para quem acabou de ligar o rádio, nós estamos numa conversa muito interessante com o nosso parlamentar da Câmara de João Pessoa, que é o querido Marmute. E a conversa foi tão boa que eu achei que tinha que trazer aquele bloco comercial, que era o último, mas não era o penúltimo. A gente acabou conversando tanto que eu engoli um bloco. Então vamos retomar já agora a conversa com o vereador Marmute, que a conversa está muito boa, para a gente chamar o último bloco comercial e trazer as últimas de cada um. Vereador, o que mais o senhor queria destacar aqui para os nossos ouvintes na atuação parlamentar e o que mais o senhor tem se preocupado? Eu gostei muito dessa sua iniciativa com os motoboys, até porque eu acredito que todas as minorias, todas as classes estão passando por dificuldades nessa pandemia. E aí o senhor mexeu justamente numa classe que tem precisado cada vez mais da mão amiga do poder, porque ela se expõe todos os dias ao sol, à chuva, e principalmente a gente sabe que numa moto a única proteção é o próprio corpo. Então, vídeo que aconteceu com o Cleiton, né, infelizmente, esse motoboy que foi vítima de um assassinato. Uma pessoa estava embriagada ao volante, a mais de 160. A gente viu que nem sempre eles são os culpados. O rapaz vinha muito devagar, né? E aí acabou sendo vítima do seu instrumento de trabalho por conta de um irresponsável. O que mais o senhor defende de bandeiras na Câmara que possa vir a ajudar a sociedade pessoense? Ítalo, de fato, essa categoria de entregadores por aplicativo tem crescido muito. Com a falta de geração de empregos na formalidade, as pessoas têm enveredado para os aplicativos, com a questão do Uber, enfim, e a questão também das entregas, os motoboys. E claro, como você bem colocou, precisava de alguém que pudesse fazer algo por essa categoria tão crescente, tão necessitada de apoio do poder público e também das suas próprias empresas de aplicativos, que eles estão lá gerando lucros imensuráveis até. E aí, claro, a gente chega numa boa hora com esse projeto e que já está sendo colocado em prática. Isso foi uma ideia que já deu certo e, como eu já coloquei, vai ser exemplo para o Brasil inteiro. Outras ideias que a gente tem apresentado na Câmara que tem ganhado uma evidência, uma repercussão extremamente positiva, foi o projeto de lei Lucas Santos, que todos vocês sabem bem. O filho da cantora Valquíria Santos, que acabou sendo vítima de bullying digital. Exato. E tirou a própria vida. Exato. E a gente teve essa preocupação também de fazer todo esse trabalho voltado ao combate, à prevenção desses crescentes números de ataques cibernéticos que vem acontecendo na internet, principalmente envolvendo os vulneráveis, crianças e adolescentes. Recentemente a gente perdeu um adolescente, né, vítima desses ataques, que foi o Lucas Santos. Ganhou essa notoriedade toda no país por conta, mas a gente sabe bem que isso acontece rotineiramente com pessoas anônimas que estão também retirando a sua vida ou muitas vezes se autoflagelando, né, se automutilando por conta de ir entrando no mundo de depressão, se distanciando cada vez mais da sociedade, do mundo real. E, claro, já por força também da pandemia, quer dizer, esses problemas só vêm se agravando. Então, a gente teve a iniciativa de criar esse projeto de lei que, felizmente também foi debatido lá na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Quer dizer, mas a gente primeiro apresentou esse projeto. E aí, eu fico muito feliz que na Assembleia já virou lei e na Câmara Federal, através do deputado Julian Lemos, que é do nosso partido. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele e de falar da importância de abraçar essa causa, e ele abraçou e está uma repercussão extremamente positiva. O nosso projeto de lei em específico, ele diz respeito à criação de um calendário psicossocial formado por uma equipe de multiprofissionais, assistente social, psicólogo, pedagogo, educadores físicos, psiquiatras, uma equipe que deve ser
contratada pela Prefeitura, e nesse calendário psicossocial fazer esse trabalho de acompanhamento e atendimento a essas crianças e adolescentes que são cadastradas, que são matriculadas na rede municipal de ensino e também nos serviços de assistência social na cidade. E aí esse calendário é importante porque o que a gente não pode legislar, e aí porque não é competência nossa, é trabalhar sobre a punibilidade, né? A questão do Código Penal. Então a gente não compete à Câmara Municipal. Então por conta disso a gente não se preocupou com a punibilidade, e sim com a prevenção. Então é um trabalho que deve fazer um atendimento que possa identificar crianças que estão mudando seus comportamentos, né, que estão se sentindo cada vez mais distante dos outros colegas, que estão realmente passando por esses problemas. E claro, quando se identificar também quem está patrocinando esse tipo de ataque, os órgãos que vão conseguir fazer essa identificação devem comunicar imediatamente aos conselhos tutelares, ao Ministério Público e à polícia, hoje nós temos a Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos. Então, esses órgãos, quando perceberem que há realmente uma mudança de comportamento, que há crianças e adolescentes na rede pública de ensino sofrendo esse tipo de bullying, esse tipo de ataque, esse tipo de crime que está sendo cometido com essa onda crescente de haters na internet, esses representantes dessas redes, esses órgãos, eles possam fazer essa comunicação para que a gente faça um trabalho completo, um trabalho que busque a prevenção para que não se percam mais vidas provocadas por esse tipo de crime, e também para que se busque a punição através de quem tem a competência de punir, que no caso não é a Câmara Municipal. Então não é o Poder Legislativo que pode legislar sobre isso. Então a gente fez esse projeto, um projeto que já foi aprovado na Câmara Municipal e já está nas mãos do Executivo, né, nas mãos do Prefeito, para a sua devida sanção. Fico muito feliz que é uma lei que tem sido hoje copiada também por outras casas legislativas, inclusive de outras cidades. Quer dizer, isso mostra claramente o quanto a gente tem feito um mandato preocupado com a preservação da vida, preservação dos direitos das crianças, dos adolescentes, que é uma das principais bandeiras de luta que nós temos encampado no nosso mandato. Projetos importantes porque trata justamente de questões sociais, né? Exatamente. E políticas públicas, inclusive. Exatamente. Isso é muito importante. Parabéns para o senhor. Vereador, existe um ponto aí, né, em relação à CPI da banda larga que não ficou muito bem esclarecida. O senhor assinou, né, o apoio à CPI e retirou essa assinatura. Isso. Você poderia explicar o porquê da retirada dessa assinatura? Olha, eu acho a ideia extremamente importante, salutar, deixei isso muito claro. A luta, ela é muito nobre. De fato, a população tem sofrido muito com os serviços prestados pelas operadoras de internet aqui na nossa cidade, né, com as chamadas bandas largas, né? De fato, eu mesmo sou vítima. Por várias vezes eu não pude participar de uma sessão na Câmara porque a internet lá de casa eu comprei para ser uma velocidade extremamente interessante e não conseguia nem me comunicar com os colegas. 50% só. Ou menos, né? Muitas vezes. É 10%. 10% é quando tá bom. Dizem que é 10% o que eles entregam. A ideia é indiscutivelmente boa. Só que aí eu tive muitas dúvidas, conversei com outros colegas com relação à competência, tá? Porque discutir sobre a comunicação é Anatel, é Câmara Federal. Então eu assinei porque achei a ideia interessante, mas não, eu vou retirar, até porque também já tem um número aí suficiente para poder instalar, não tem necessidade da minha assinatura, eu vou ficar acompanhando a comissão, mas não colocando o meu nome lá, porque de fato eu tive essa leitura de que a Câmara, infelizmente, não tem a competência para discutir esse tema, não é o local apropriado. E o próprio deputado João Gonçalves fez uma fala muito interessante, né? Ele disse que a Câmara Municipal era para se criar uma comissão especial e não uma comissão parlamentar de inquérito. Entendeu? Ele foi muito feliz na colocação dele, ele estava muito preparado para falar com propriedade sobre isso, até porque tem uma experiência maior do que todos nós, passou pela Câmara, o deputado não sei quantos mandatos, então tem propriedade, a gente não pode querer
desfazer da fala de um parlamentar que tem uma experiência larga e indiscutível no parlamento. E aí, quando ele coloca aqui a comissão, se de fato a Câmara criasse uma comissão especial, quando a gente pudesse acompanhar, discutir e não buscar a punibilidade, porque isso não será competência, entendeu, de uma comissão especial, e a CPI sim, ela busca essa punibilidade, ela não busca esclarecer o fato, ela busca a punibilidade. Então, por isso que a comissão especial seria, de fato, uma grande oportunidade que a Câmara teria para poder estar discutindo a elucidação de tudo isso que há de obscuro na prestação desse serviço, que deveria ser muito bom, mas que, felizmente, não vem a contento. Claro, a gente sabe muito bem que já temos os órgãos fiscalizadores, já temos um PROCON municipal, um PROCON estadual, tem um MP-PROCON, tem os ministérios públicos. Então, a gente sabe que tem os órgãos com essa competência para que a gente possa, para que até o próprio consumidor que está se sentindo, tendo o seu direito prejudicado, ele possa recorrer a esses órgãos. Então, eu retirei minha assinatura, não me arrependo disso, acho e torço para que dê certo, torço para que a comissão, a CPI, logre o êxito, alcance seu objetivo, né? Não vou ficar aqui sendo um óbvio a isso, mas eu preferi retirar porque eu não enxergo que a Câmara Municipal tenha competência para discutir esse tema. O que me deixa em dúvida, desculpa aí os companheiros, o que me deixa em dúvida é o seguinte, é sobre o fato gerador dessa CPI, onde quer se chegar? O fator determinante. Aonde quer se chegar ela? É isso que eu tenho dúvida sobre isso. Além da competência, eu tenho dúvida sobre aonde a CPI está querendo chegar. Qual é o fato determinante? Não tem um fato determinante, porque um dos pré-requisitos para poder se instalar uma CPI é o fato determinante. Não temos, tem as pessoas que estão reclamando, que estão questionando, que estão se sentindo prejudicadas sim e tal, mas não é o fato determinante. Você não tem um fato determinante para se instalar uma CPI. Mas não quero aqui jamais desqualificá-la e nem tampouco desqualificar o trabalho dos meus colegas. Mas eu acho que eu estou no meu direito de não participar. Tenho a minha leitura, tenho como é que posso falar? Eu tenho o meu entendimento e aí eu também tenho que respeitar o meu entendimento, né? A leitura que faço de tudo isso aí. Mas, como eu disse, torço para que dê certo, só que eu acho que não vai dar. Pois é, conversamos hoje com o vereador Marmuth. Infelizmente a hora está muito avançada, a gente tem que chamar o último break, vereador. Mas fique à vontade para deixar suas considerações e já agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite e ter batido esse papo hoje nessa quarta-feira. Eu que agradeço o Ítalo, o Marconi, amigo de longas datas, o Fábio, um grande colega, inclusive de trabalho, já tivemos uma experiência de trabalhar juntos. O Jota esteve por aqui já há um pouco tempo. Quero agradecer a todos os ouvintes, internautas que participam desse programa, que eu acho muito interessante, acompanho, sou um fã do telejornalismo. Olha aí, concorrência, olha aí! Sou um telespectador assíduo principalmente da internet, do trabalho que vocês fazem. Tenho acompanhado vários colegas nossos da política dando entrevista aqui, onde eu estou sentado, e eu queria muito estar um dia lá, ao lado desses... Você queria estar no meio, né? Já vi muito sentado ao meio daqui, ao centro da mesa, né? Mas depois, com essa mudança de pandemia, todos estão sentando aqui no cantinho com vocês. Estamos todos lado a lado. Exatamente. Mas eu estava torcendo por uma oportunidade dessa para estar ao lado de tantos ícones da imprensa paraibana, que são vocês, que têm o meu respeito e a minha admiração. Dar um agradecimento muito especial a todos aqueles que acompanham o programa de vocês, tá? E dizer que nosso mandato está à inteira disposição e será uma alegria para mim poder voltar aqui tantas vezes eu tiver a oportunidade de ser convidado.